compreendendo a nossa justificação. Amém? Não sei se acontece com você, mas com a maioria dos cristãos da atualidade, tem ocorrido um estado de insegurança quanto à sua salvação eterna. Porque o pensamento é o seguinte: se Deus é perfeito, o céu é um lugar onde não entra pecado. Mas eu ainda cometo pecado. Então, eu não tenho segurança de que irei para o céu. E alguns pensam da seguinte maneira: ah, mas eu, na verdade, faço muitas coisas boas. E se botar na balança, eu faço mais coisas boas do que coisas ruins. Escuta bem, só gente perfeita entra no céu. Vou repetir, só gente perfeita entra no céu. Ah, então, apóstolo, eu estou perdido, eu estou frito. Então quer dizer que gente imperfeita não entra no céu? Isso mesmo. Sendo assim, nenhum de nós pode ter certeza da sua salvação, pois todos pecamos, todos somos imperfeitos. E, mas aqui vai entrar uma resposta, aqui vai entrar uma revelação de Deus que você precisa ter sobre a justificação que Jesus nos concedeu por meio do seu perfeito sacrifício na cruz. Preste muita atenção no que eu vou ensinar nesta noite. Primeiro, ao crermos em Jesus e no que ele fez por nós, a justiça de Deus é transferida para nós. Vou repetir. Ao crermos em Jesus, no que ele fez por nós, a justiça de Deus é transferida para nós. Jesus foi à cruz como nosso substituto. Ele foi à cruz como nosso representante, o nosso fiador. Ele não morreu como mártir. Ele não morreu para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso favor. Ele morreu pelos nossos pecados. A palavra de Deus nos revela que o Pai lançou sobre ele as iniquidades de todos nós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz que carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. E 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E quando ele estava lá na cruz, o sol escondeu-se dele. O Pai o desamparou, pois naquele momento agradou a Deus moê-lo. Sim, mas por quê? Porque o meu pecado, o seu pecado, estava sobre ele. Ele tomou todos os nossos pecados. Ele recebeu todos os nossos pecados de tal maneira que ele se tornou uma bola de pecados. E Deus, então, agradou Moelo porque precisava julgar, precisava punir os pecados da humanidade. Sendo Deus reto juiz, ele teria que fazer isso. E então, a lei divina, a lei de Deus, exigiu a morte de Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado, mas o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados foram lançados sobre ele. E ele morreu depois de ser punido por cada um dos nossos pecados. Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus.
Após o Senhor pagar o alto preço exigido pelo Pai, ele pegou a justiça dele e depositou na nossa conta. Quem pode dizer amém? Aleluia. Ou seja, ele transferiu os méritos e as vitórias dele para cada um de nós que nele crê. Agora, quando o acusador chega e exige a nossa ficha diante do Pai, quando ele chega e diz, eu quero a ficha desse crente. Ou seja, o diabo sabe que nós ainda erramos. O diabo sabe que nós ainda eh, não conseguimos andar em linha reta o tempo todo. Então ele vem para acusar. E então ele fala, eu exijo a ficha desse crente. Puxa aí a ficha desse crente. E Deus fala, sim, prontamente. Mas olha só, eu puxei a ficha desse filho e nada consta. Por quê? Porque aqui não tem mais dívida, aqui não tem mais débito algum. Aqui não tem mais registro de qualquer condenação ou pecado. Aqui tem sim um saldo positivo. Aqui tem toda a justiça do meu filho perfeito depositada na conta de cada um que nele crê. Portanto, cada crente em Jesus está para sempre justificado e tem o que ele tem e é como ele é. E se ele entrou e entra na glória, a qualquer momento ele pode sair de lá, vir aqui, ir para lá e voltar. Ele está sempre em glória, porque ele é perfeito e nós estamos nele, nós entraremos no céu. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. A palavra é muito clara. Justificados. Essa palavra justificados, no original, quer dizer feitos justos, tornados justos. Paulo diz tornados justos, pois mediante a fé temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Observe que, ao nos transferir a justiça do seu Filho perfeito, Deus nos declarou justos e perfeitos com Ele, como Ele é. E mais, Ele fez as pazes conosco. Deus fez as pazes com você. Olha para o irmão do seu lado, para a irmã, e fala, Deus fez as pazes com você. Sabe o que significa isso? Significa que sempre há paz entre você e Ele. Segundo, a justificação nos garante que aos olhos de Deus, tudo está sempre bem, tudo está sempre bem, tudo está bem entre nós e Ele, entre Ele e nós. A justificação nos garante que, aos olhos de Deus, tudo está bem entre nós e Ele. Ou seja, entre nós que cremos em Cristo e o Pai, está tudo perfeito. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, fique sempre encorajado, sempre feliz, irmão, porque entre nós que cremos em Cristo e o Pai, está tudo perfeito, está tudo bem. Está tudo bem. Você não vai encontrar Deus bronqueado, chateado, irado, enraivecido, porque você está errando em algum ponto. Não. Fomos plenamente aceitos por Ele. Passamos a ter um relacionamento totalmente restaurado com Ele. Ele não tem mais nada contra nós. Não tem mais ira, não tem rejeição, não tem aversão. Não. Por causa da presença de Cristo em você, Deus lhe vê absolutamente perfeito. Por isso ele lhe declara sem defeito algum. Sempre ele declara que você é amado, querido. Deus lhe vê e lhe declara perfeito e completo em Cristo. E por isso é que você pode estar sempre seguro de que você vai entrar no céu e viverá eternamente no gozo do Senhor. Ouça bem, uma vez que você entende essa verdade em profundidade, ou seja, que entre você e Deus tudo está perfeito em paz, você entra no descanso da obra consumada
do Senhor. E você desfruta da paz em plenitude. E Deus quer que você desfrute da paz em plenitude. E à medida que você desfruta da paz em plenitude, à medida que você vê que está tudo bem entre você e o Pai, porque essa questão está resolvida, né, foi resolvida na cruz, ele fez as pazes com você, ele limpou a sua ficha, limpou sua vida, apagou seus pecados, seu passado, e ele fala que não se lembrará mais, e ele mandou o Espírito Santo para habitar em você, para que a obra de santificação seja desenvolvida em você, e ele tem plantado as palavras de vida eterna em você e tem derramado graça sobre você, você então vai se sentindo mais e mais fortalecido para seguir na linha reta, para seguir na santidade, para cada vez mais se desvencilhar do pecado. Então, escuta, meu querido irmão e minha querida irmã. Sabe por que o diabo sempre introduz em nossa mente o pensamento de que há algo errado conosco? O diabo sempre coloca em nossa mente que tem algo errado conosco. Ele quer que duvidemos da nossa justificação. Ele quer que duvidemos que fomos feitos justos e quer que fiquemos pensando que depende de nós nos manter justificados, e não depende. Né? Consequentemente, quando o inimigo semeia, introduz um pensamento que tem algo errado em nós, e nós aceitamos, ficamos desconfortáveis e com a ideia de que Deus não pode estar plenamente satisfeito conosco. Se você der ouvidos ao inimigo, jamais irá conseguir viver em paz. Jamais conseguirá seguir em paz no seu relacionamento com Deus. Preciso lhe dizer algo, preciso lhe falar, e até mesmo no sentido de alerta. Atenção, você não deve tirar o foco da obra da cruz para pô-lo na sua fraqueza. Vou repetir isso. Você não deve tirar o foco da obra da cruz para pô-lo na sua fraqueza. Tem gente que passa o tempo todo focando a sua fraqueza. Tem gente que passa a semana toda focando as suas fraquezas, sentindo as suas fraquezas, lamentando suas fraquezas e se sentindo desconfortável e pensando que tem algo errado e que por isso Deus o rejeita. Você não deve tirar o foco da obra da cruz para pô-lo nas fraquezas. Mas, apóstolo, eu não sinto que esteja de fato, que Deus esteja de fato feliz comigo. Eu não sinto que Deus está contente comigo. Ah, eu sinto que preciso mudar numa área onde eu sou ainda vulnerável. Sim, todos nós temos alguma área vulnerável. Todos nós ainda temos um ponto onde precisamos depender de Deus com mais constância, com mais firmeza, e orar e pedir graça para poder superar, poder sanar, poder vencer, né, essa situação, esse ponto fraco. Né? Mas não esqueça que Deus lhe chamou para Cristo. E ele chamou você para Cristo a fim de receber a justiça dele e não para conquistá-la. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: Deus chamou você para Cristo a fim de receber a justiça dele e não para conquistá-la. Às vezes você quer conquistar a justiça de Deus, quer conquistar a bênção de Deus que já foi dada a você, por meio do seu comportamento, ou por meio de alguma obra, por meio de algum sacrifício, pela sua performance. Nenhum de nós consegue ser plenamente santo, justo e perfeito sem Cristo. Vou repetir isso. Nenhum de nós consegue ser plenamente santo, justo e perfeito sem Cristo. Não adianta tentar. Se cremos em Cristo e vivemos em Cristo, podemos contar com a sua santidade, com a sua justiça depositadas na nossa conta, depositadas em nosso favor. Podemos contar com a sua perfeição creditada em nossa conta. Nunca poderemos produzir santidade, justiça e perfeição com os nossos próprios atos, com os nossos próprios esforços. Por quê? Porque até mesmo as boas ações que
que praticamos, até mesmo as boas ações que procedem de nós, é vista por Deus como fruto do pecado. Nenhum de nós pode produzir justiça que não venha da carne. E se vem da carne, toda justiça que vem da carne, toda santidade que vem do esforço da carne, é reprovada, é rejeitada, porque é vista como fruto do pecado. Infelizmente, por falta de revelação na palavra sobre a nossa justificação em Cristo, muitos filhos de Deus vivem com o sentimento de estar devendo algo para Deus. O que falta é revelação, o que falta é ter entendimento da palavra. Mas, de acordo com Colossenses 2, 13 e 14, a palavra é muito clara, a palavra é claríssima. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 14, 14, segue, 14. Aqui atrás, eu estava lendo ali, já está aqui. Tendo cancelado o escrito de dívida. Tendo, o que é cancelar? Cancelar é anular, é desfazer. Então, tendo desfeito, tendo cancelado o escrito de dívida. Então, havia, essa palavra escrito vem de contabilidade. Então, havia uma contabilidade, havia uma somatória, uma lista de todos os nossos pecados diante de Deus. Mas lá na cruz, então, pelo sangue de Jesus, essa dívida foi cancelada. Essa dívida que era contra nós, Paulo diz que constava de ordenanças, ou seja, tudo que constava contra mim, contra você, era pelo fato de quebrarmos a lei, as ordenanças, os mandamentos. Porque os mandamentos de Deus exigem justiça, mas só a graça provê justiça. Então, sem a graça, não tínhamos a justiça que nos fazia justos. Então, mesmo tentando andar em santidade, em justiça, nos justificar pela lei, não conseguíamos. Então, Paulo fala, lá na cruz foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Olha só, prejudicial. Continua lá, meu querido, amado irmão, querido, já ficou em offline. Então, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, né, o que Jesus fez? Pegou tudo e lançou, encravou sobre a cruz, e ali o seu sangue foi derramado e tudo se apagou. Quem diz amém? O diabo não gosta que se prega isso, né? Mas eu tenho que falar, e vou pregar, e sempre vou falar, e você precisa saber, e você precisa crer, e você precisa ser liberto. Quem diz amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, por falta de revelação na palavra sobre a nossa justificação em Cristo, muitos filhos de Deus sentem que ainda devem alguma coisa para Deus. Mas, de acordo com Colossenses, não existe mais qualquer dívida. Volto a reafirmar: quando Deus olha para nós, ele diz: vocês, meus filhos, são absolutamente perfeitos, assim como é perfeito o meu filho Jesus. A menos que você entenda quão justo e perfeito se tornou em Cristo, você não vai experimentar a plenitude das bênçãos que Deus liberou para você na cruz. Tenho visto que muitos irmãos têm procurado ainda, mesmo debaixo da graça, mesmo tendo algum conhecimento da graça, fazer algo para Deus com o objetivo de obter a aprovação e o favor dele. Ainda há no nosso meio quem tente fazer algo para obter a aprovação de Deus. Leem a Bíblia, oram, jejuam, vão aos cultos, não porque entendem que precisam crescer espiritualmente, mas com o propósito de tornarem merecedores das bênçãos de Deus e da aprovação dele. Nós precisamos entender, irmãos, ouça aqui, tudo que a Bíblia nos manda fazer, no sentido de exercitar a piedade, exercitar a nossa fé, de desenvolver a nossa fé, para desenvolver a nossa vida espiritual, não tem nada
a ver com uma exigência divina, com exigências divinas, para que nós ganhemos ponto com Ele. Não, tudo é para o nosso próprio bem, tudo é para o nosso crescimento. Então, se você vem aos cultos aqui, você está prestando um favor a você, você está beneficiando você mesmo. Se você não vem ao culto, você perde ensinos preciosos. Se você não lê a Bíblia, você deixa de conhecer a verdade que liberta, e você fica preso, agarrado a muitas crenças erradas e fica, muitas vezes condicionado a viver uma vida errante. Se você ora, é porque você entende que precisa de Deus e pela oração você vai obter mais graça, mais poder, mais vida, mais unção. Quem diz amém, aleluia. Então, se você não entende que precisa, você fica sempre pensando assim: eu vou ao culto para agradar a Deus, eu vou orar porque Deus quer e isso é importante, eu vou ganhar algum ponto com Ele se eu orar. Eu vou ler a Bíblia porque isso é importante para Deus. Na verdade, isso é importante para você. Então, escuta bem, o conceito de Deus a nosso respeito não se baseia naquilo que fazemos, mas somente naquilo que Jesus fez. Orar, jejuar, volta a falar, orar, jejuar, ler a Bíblia, são práticas importantes para nós e não para Deus. Quer saber o que Deus pensa de você? Olha para o irmão do seu lado, para a irmã e fala, quer saber o que Deus pensa de você? Descubra na Bíblia. Descubra na Bíblia o que ele pensa de Jesus. O que ele pensa de Jesus é o que ele pensa de você. Como ele vê Jesus, é como ele vê você. Deus, lá em Mateus 17, versículo 5, no Monte da Transfiguração, pela segunda vez, né? Porque a primeira vez que ele falou isso foi lá no Rio Jordão, logo após Jesus entrar nas águas do batismo, e o céu se abriu e Deus falou essa frase. Eu vou aqui ler, porque ele repete, né, em Mateus 17. Agora, no outro momento, interessante que Jesus estava no lugar mais baixo de Israel, né, a 300 metros abaixo do nível do mar, ali perto do Mar Morto, próximo ao Rio Jordão, no Rio Jordão, na verdade, né, no Rio Jordão, e ali no lugar mais baixo, ele ouviu o Pai dizendo: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois ele foi no monte mais alto, o monte mais alto, onde aconteceu a transfiguração. E lá no lugar mais alto, a palavra diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Que isso ensina para mim e para você? Ensina que quer você esteja passando pelo vale mais profundo, quer você esteja no lugar mais alto, em qualquer lugar que você estiver, você é filho amado do Pai. Você é amado, sempre querido. Em você, Deus tem prazer. Terceiro, Deus nos tornou justos em Cristo para desfrutar das suas posições elevadas. Deus nos tornou justos em Cristo para desfrutar das suas posições elevadas. Cristo é o Filho amado que dá prazer ao Pai. Nós também somos por estar nele. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Cristo é o Filho exaltado em trono de glória, à direita do Pai. Nós também somos por estar nele. Cristo é herdeiro de todas as bênçãos e heranças do Pai. Nós também somos por estar nele. Ele reina acima de todo poder e principado. Nós também reinamos por estar nele. Não há como separar Jesus do Pai. E como nós somos um com Jesus, também é impossível nos separar do Pai. Deus, na verdade, não precisa de nada nosso, nem do que temos ou do que fazemos para nos favorecer. Ele só precisa de ver em nós fé. Ele só precisa ver que nós cremos na justificação em Cristo. É importante que você creia em tudo isso que eu estou falando.
Talvez você está ouvindo essa palavra e está dizendo, poxa, que palavra interessante, que palavra diferente. Ah, está falando isso aí, depois eu vou pensar melhor. Não, Deus não quer que você vá depois pensar melhor. Sim, você pode pensar mais, refletir mais, isso é bom. Mas Deus quer que você saia daqui crendo que tudo isso que você está ouvindo diz respeito a você. E que você é justo, que você é amado, que você é um com Jesus, que não se separa o Pai de Jesus e não se separa você também do Pai, porque você está em Jesus. Então, Deus precisa que você creia na justificação em Cristo e que você se veja o tempo todo dessa maneira, né, em paz com Ele, bem com Ele, tranquilo com Ele. Apóstolo, mas se eu falho, se eu erro, se veja bem com Deus. Deus não vai ficar mal de você, porque você errou. Ora, se Deus ficasse de mal de nós porque nós erramos, ele não estaria falando, não estaria confirmando a sua palavra, porque a sua palavra diz que ele ficou satisfeito com o sacrifício de Jesus e ficou satisfeito, né, com o derramamento do sangue dele, e ficou satisfeito, né, com a obra sacrificial, e ele então colocou na nossa conta a justiça dele e nos perdoou de todos os pecados, nos limpou completamente, né, nos tornou filhos e, portanto, estamos em Cristo e não podemos ser vistos pelo Pai fora de Cristo. Fora de Cristo, ninguém é filho de Deus na perfeita acepção da palavra. Ninguém está vivendo de fato como herdeiro de Deus fora de Cristo, mas em Cristo é assim que eu sou, é assim que você é assim que nós somos. Então, você tem que crer. Uma vez que você entende seu relacionamento com Deus, vai mudar radicalmente. Uma vez que você entende essa palavra, que você é justo, seu relacionamento com Deus vai mudar radicalmente. Por quê? Porque na nova aliança, não é mais o que eu faço, não é mais eu faço para Deus me abençoar. Porque no tempo da lei, ou quando você vivia em busca de cumprir os mandamentos da lei, era assim que você vivia. Eu faço tal coisa, eu obedeço e Deus me abençoa. Eu desobedeço e Deus não vai me abençoar. Então ele vai me amaldiçoar, vai me castigar. Então, essa era a vida de todos nós na religião. Quem é religioso vive assim. Ah, meu Deus, essa semana eu andei piedosamente. Essa semana eu andei religiosamente. Essa semana eu rezei, eu orei tantas vezes. Ah, sim, agora eu vou ser muito abençoado. Deus não tem alternativa a não ser me abençoar. Ah, meu Deus, mas essa semana eu errei. Essa semana eu fiquei nervoso. Essa semana eu falei uma palavra que não devia. Essa semana eu fiz uma indelicadeza. Ah, meu Deus, agora eu tô ferrado porque você é castigado. Então, essa é a mentalidade de quem não conhece a justificação em Cristo. Mas graças a Deus que você está aqui e você está sabendo que é justo em Cristo. Está justificado nele, está perdoado por ele. E que você tem um relacionamento com Deus sem empecilho, sem rejeição. Sim, Cristo, ele na cruz, né, se entregou e se deu por nós, né, para que as bênçãos do Pai fossem liberadas. Então, eu sou abençoado pelo que Jesus fez. Eu sou abençoado pelo que ele realizou. A vida cristã nada mais é do que respondermos com fé à obra consumada de Jesus. Portanto, nosso foco tem que ser tirado do que fazemos para o que Jesus fez. Olha para a pessoa do seu lado e fala: o nosso foco tem que ser tirado do que fazemos para o que Jesus fez. Aleluia. Portanto, o que Jesus fez, eu respondo com fé. E com base no que Jesus fez, eu respondo com fé. Entende? Por que eu sou justo? Por que eu sou justo? Porque Jesus se fez pecado no meu lugar, para que efetivamente eu me tornasse a justiça de Deus. Quem sabe você ainda esteja carregando o pensamento equivocado. Ah, é fácil para quem faz tudo certinho dizer eu sou justo. Mas, para mim, que luto com tantas fraquezas da carne, não é nada fácil, não. Se você pensa assim, está em desacordo com a palavra de Deus.
está completamente em desacordo com a palavra de Deus. Você diz que está na graça, mas na verdade você continua sob a lei. Quanto às fraquezas, todos nós lutamos com elas. Não tem um filho de Deus que não lute com fraquezas. Não tem um filho de Deus que não lute para resistir certas tentações. Não tem um filho de Deus que não lute para se afastar do mundo, para negar os desejos maus da carne, né? Todos nós lutamos. Agora, o correto não é você ficar lutando o tempo todo. É certo que em algum momento você fica lutando porque você percebe que está talvez vulnerável naquele momento. Mas logo que você perceber que está lutando, você tem que deixar o Espírito Santo lutar por você, fazer com que a situação mude a seu favor, porque ele está na sua vida para dar assistência e socorro a você. Então receba o socorro, receba ajuda. Senhor, essa é uma tentação forte, mas o Senhor está comigo. Senhor, essa é uma provação que apareceu e parece algo assim que eu não estava prevendo. Aliás, eu não estava prevendo, não estava pensando nisso, mas está acontecendo. Eu não consegui me safar dela, estou nela, mas o Senhor prometeu estar comigo e o Senhor vai comigo e eu sei que o Senhor vai me dar o escape. Então você tem que ir sempre em fé, e sempre olhando para a cruz, e sempre buscando, né, se voltar para a graça, para o poder que vem da cruz, né, para o Espírito Santo que está na sua vida e que lhe ajuda a ir em frente. Ora, o segredo para se ver justo é ter as verdades transformadoras da obra da cruz bem interiorizadas, falando mais alto no seu coração, falando mais alto do que toda descrença. Muitas vezes a descrença começa a gritar, começa a falar: não é assim, não pode ser assim, você vai sofrer, você não dá conta, você está frito, você está isso, está aquilo. Mas você tem que ouvir as verdades transformadoras da obra da cruz que você tem ouvido, tem aprendido aqui, tem aprendido na leitura da Bíblia. Você tem que ouvir as verdades que são transformadoras e deixar que elas fiquem dentro de você, falando mais alto e tomando espaço na sua vida, enchendo você. Sim, você tem que se submeter e se curvar às verdades de Deus e não aos desejos da carne ou aquilo que o diabo está falando. Apóstolo, em que me ajuda pensar que eu sou justo? Em que me ajuda pensar que eu sou justo, mesmo sentindo minhas fraquezas? Essa é uma questão complexa, né? Como, em que me ajuda, né? Em que me ajuda pensar que sou justo, mesmo sentindo as minhas fraquezas? As fraquezas latejam na carne, sim. Uma vez que você tem o entendimento de que é um com Cristo, você vai agir de acordo com isso. Uma vez que você tem o entendimento que a justiça de Cristo foi creditada a você, a santidade de Cristo foi colocada na sua conta, né? A justiça, a perfeição foram colocadas na sua conta e que o Espírito da graça está em você para que isso se torne algo real, algo que você possa desfrutar e possa até perceber na realidade exterior, né, você vai agir de acordo com essa identidade. Você vai agir de acordo com a sua nova identidade em Cristo, pouco a pouco. Com certeza, há diferenças entre ter atitudes corretas e ser de fato correto. Há diferenças, né, entre ter atitudes certas e ser de fato correto. Acontece de muitas vezes, mesmo sendo justos, ainda manifestarmos atitudes injustas. Mas ouça, a nossa identidade não é definida pelo que conseguimos fazer certo, mas pelo que Jesus fez na cruz. A quem diz amém? Diga amém, meu irmão, diga amém. Isso não significa que podemos viver de forma relapsa, forma promíscua, dando lugar aos frutos podres da carne.
Não. Ao nos unirmos a Cristo, fomos enxertados nele. Quando você se uniu a Cristo, você foi enxertado nele, sendo ele uma árvore que só dá bons frutos. Ao permanecermos nele, seremos frutíferos como ele, daremos o fruto que vem dele. O problema que muitos de nós dá maus frutos, sabe qual é? Sabe qual é o problema que você ainda dá maus frutos? É porque, embora você esteja em Cristo, você não permanece nele. Apóstolo, como isso é possível? Eu estou em Cristo e não permaneço. Como assim? Como que eu não permaneço? Eu estou nele. Sim, você está nele, ele está em você. Mas em algum momento, seus pensamentos desviam dele. Seu foco desvia dele. Seu coração desvia dele. Ele está em você, mesmo quando seu foco desvia dele. Mesmo quando você afasta o coração dele, ele continua em você. As coisas não mudam. Deus não muda o que falou. Está dito. Ele entrou em você para fazer morada permanente. Você é um com ele para sempre, mas às vezes você não permanece em comunhão. Às vezes você não permanece focado nele, desfrutando dele, né, na mais perfeita sincronia ou sintonia. Veja bem, latir é próprio da natureza do cão, do cachorro. Miar é próprio da natureza do gato. E pecar é próprio da natureza do pecador. Se eu lato, o verbo latir é um verbo efetivo, um verbo difícil de conjugar, né? Mas vamos falar lato, né? Se eu lato imitando um cachorro, isso não me torna um cachorro. Au, 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 au. Eu me tornei cachorro porque eu lati? Não, eu não me tornei cachorro. Miau, miau, miau. Eu me tornei gato porque eu estou miando? Não. Se depois de me converter a Cristo eu vier a pecar, isso não me torna um pecador sedento pelo pecado como eu era. Na verdade, se Deus olha para mim e me vê em Cristo, ele não me vê mais como pecador. Eu sei que isso é difícil de assimilar, mas você vai assimilando isso pouco a pouco. Quem diz amém, aleluia. Não, eu não sou mais do mundo, eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Ainda tenho uma natureza humana, ainda estou num corpo limitado, que é ligado às coisas desse mundo. Sim, estou, não tem como negar isso. Você também está. Ainda pecamos, erramos por engano, por distração, ignorância? Sim, ainda erramos, pecamos. Mas nós não somos mais aqueles pecadores lá do mundo que tem sede pelo pecado, que só sabe pecar, que vive pecando, porque a natureza que possuem é uma natureza tendente só a isso. Não tem uma natureza nova, não tem um DNA de Deus. Ah, apóstolo, eu tenho ainda identidade do pecador. Não, você não tem mais identidade do pecador. Você tem uma natureza humana capaz de pecar. Mas em Cristo, você é uma nova criação de Deus. Você tem, inclusive, o poder para não pecar. Sabia? Quem diz amém? Você pode viver sem pecado. Olha quanta coisa é a seu favor. Né? Quantos, quantas bênçãos, quanta coisa positiva está a seu favor. O próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus está em você, com toda a perfeição e poder para te dar capacidade de não pecar. Você tem a graça de Jesus, você tem a revelação da palavra, você tem já, né, todo um condicionamento que Deus tem feito na sua área, na sua mente, na sua alma, né, e tem trabalhado no seu interior. Você tem muito poder sobrenatural que envolve você, né? E você tem, né, essa natureza nova, é a natureza de Jesus. E você então tem que se ver dessa maneira. Deus lhe deu a natureza de Cristo. Agora ele lhe vê como natureza de Cristo. Mas por que muitos na igreja ainda se veem com a natureza de pecador? Essa é uma questão. Porque você ouve até pastores dizendo: não podemos negar que somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, tal, somos mentirosos, e vai falando, falando, falando. Eu já expliquei esse texto, né, de 1 João, capítulo 1,
versículo 7 a 9, já expliquei isso aqui, não vou explicar de novo agora, em outro momento eu explico, né? Mas não se refere à nossa vida, não se refere a nós, cristãos. João ali está falando com incrédulos, descrentes. Eles não podiam dizer que não tinham pecado, né? Estavam em pecado. Apóstolo, mas eu posso dizer que eu não tenho pecado? Depende. Né? Se você está vivendo, como eu falei, né, sem se conectar a sua nova identidade, sem se ver em Cristo, se você está se vendo ainda como pessoa natural, você não está permanecendo em Cristo, na comunhão com Cristo, está tendo outros focos, aí sim você acaba vivendo em pecado. Não é a sua natureza, não é a sua natureza nova, né, que está dessa maneira, é você que está recuando para viver no nível da carne. Mas você não está crendo na palavra, porque se você crê na palavra, você vai romper, vai vencer e não vai ficar com esse pensamento de que é um miserável pecador. Tem gente que pensa, se eu chegar diante de Deus dizendo, eu sou como Jesus, eu sou perfeito como Jesus, eu não tenho pecado porque eu estou nele, eu sou santo porque eu tenho a santidade dele, eu sou justo porque eu tenho a justiça dele. Tem gente que fala assim, não, você chegar diante de Deus assim, você está sendo um fariseu, você está sendo arrogante. Não, você não pode falar isso, você tem que chegar e dizer, ó Deus, tem compaixão, tem clemência de mim, que sou pobre, coitado, miserável, um mulambo, pecador. Não, meu irmão. Deus não quer que você fale isso para ele, porque Deus, como eu falei aqui, ele está vendo você depois da obra da cruz. Está vendo você, né, que já tem ido à cruz, que tem crido na obra da cruz, que tem se apossado do poder da graça, do sangue de Jesus, do sacrifício dele, para viver essa vida nova nele. Quem diz amém, aleluia. Então Deus está vendo você, como eu falei, perfeito, justo, abençoado, saudável, feliz, pleno, como Jesus. Para viver sempre no nível do Senhor, como filho amado do Pai, você precisa crer de coração na sua identidade, que é definida, né, pelo que Jesus fez, pelo que ele realizou, e não pelo que você faz. Você tem que, de fato, né, crer de coração que você é uma nova criação. Deus quer que todas as manhãs, quando você acordar, você diga a Ele: obrigado, Jesus, porque eu agora estou perfeito em Ti, eu sou justo em Ti, eu recebi a graça por meio do Teu sacrifício, que me tornou perfeitamente justo. Uhum. Obrigado, Senhor, porque aos olhos do Pai não há nenhuma rejeição a mim, não há nenhuma aversão. O Pai continua me amando, mesmo quando eu levanto com pensamentos ainda carnais, mesmo quando eu ainda vacilo numa situação ou outra, Ele não deixa de me amar. Ele não deixa de me ver como Ele vê Jesus. Quem pode dizer amém? Aleluia.